Olha só, os hormônios são a base do bom funcionamento do nosso organismo. Então é super importante a gente controlar os nossos hormônios. Amanhã é Dia Internacional da Tireoide. Aí a gente está antecipando o assunto hoje aqui, conversando com a endocrinologista Cristiane de Domênico. Ela é também pós-graduada em Medicina do Esporte e do Exercício. Oi, doutora Cristiane, bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, o prazer é meu. Bom dia a todo mundo que assiste a gente aqui. Tão importante a gente falar sobre os hormônios, né? Principalmente no momento de pandemia. Hoje a gente trouxe uma pesquisa, agora há pouco a gente divulgou o resultado de uma pesquisa que mostra que os brasileiros estão, infelizmente, se descuidando muito da saúde nesse momento de pandemia, deixando de ir ao médico, deixando de fazer aquele exame preventivo. Agora, os hormônios a gente precisa medir, né? Porque muitas vezes a gente pode estar sentindo coisas que a gente não sabe de onde vem e é um hormônio desregulado. Os hormônios, eles são a base do bom funcionamento do corpo, a começar pela tireoide, por isso um dia específico para chamar, para alertar sobre essa glândula tão importante que cuida do metabolismo do corpo como um todo. E também é importante saber que ela pode ser afetada pelo Covid-19, então de forma transitória ou até permanente. E a gente vê no consultório isso. Eu assisti a reportagem e é uma coisa bastante visível. As pessoas, até para quem sabe que tem problema de tireoide, tá o ano inteiro sem investigar, sem ver como é que estão os hormônios, sem avaliar. E é muito importante reavaliar sempre. Quais são os sintomas que podem ser sinal de alerta? Vamos começar falando sobre a tireoide, porque depois, gente, a gente vai falar sobre a melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Então, assim, mas vamos começar pela tireoide. Quem está nos acompanhando agora, está em casa, está sentindo que tipo de situação que a senhora diria assim, atenção, é sinal de alerta, pode ser distúrbio de tireoide? A tireoide, ela pode ter basicamente dois problemas hormonais, né? Que seria primeiro e o mais frequente, que pode afetar até 5% das mulheres, e não tem muita idade, sabe, Márcia? Se falava em após 40 anos, mas hoje em dia a gente já vê pessoas muito jovens com problemas de tireoide, que é o hipotireoidismo, que é quando a tireoide ela está mais lenta, mais preguiçosa, e aí os sintomas são cansaço, queda de cabelo, pele seca, falta de memória, o intestino começa a funcionar de forma mais lenta, uma coisa muito prevalente que é a dificuldade de emagrecer. Então, se a gente colocar isso numa lista, poucas pessoas não têm esses sintomas hoje em dia, né? E pode ser tireoide, pode ser uma gama de outras coisas, mas também pode ser hipotireoidismo, pode ser a tireoide mais preguiçosa. E também tem o contrário, quando a tireoide ela está muito acelerada. Aí os sintomas eles se confundem com sintomas de ansiedade, como coração mais acelerado, um tremor, também pode ter queda de cabelo, insônia, agitação. Então, esses sintomas são para a gente ficar alerta e pensar que é importante pedir um exame e ir atrás de um médico para ver isso melhor. O exame que faz o diagnóstico é um exame simples de sangue, né? Exame simples de sangue. Na tireoide, o mais importante é o exame simples de sangue. Existe ainda uma outra situação que é o câncer de tireoide, que também é bastante prevalente. E aí o mais importante é a palpação dessa região do pescoço, um ultrassom. Mas aí muitas vezes não mexe nessa parte hormonal e não tem nenhum desses sintomas, pode não ter nenhum desses sintomas que eu falei anteriormente. Mas é importante também a pessoa ficar ligada, fazer essa palpação. Se percebe algum volume diferenciado, tem que procurar um médico para fazer esse ultrassom, porque é muito comum até fazer a cirurgia e fazer a retirada da tireoide, né? Isso, exatamente. E hoje, essa semana, que a gente está na semana da tireoide, é também para isso, para alertar, porque as pessoas elas pensam em tireoide, pensam em cansaço ou em dificuldade de emagrecimento. Mas a gente tem que lembrar também dos nódulos de tireoide que são bastante importantes. O tratamento do câncer de tireoide, ele pode ter 100% de cura, na maioria das vezes ele tem 100% de cura, mas ele precisa ser investigado e ser tratado. A medicação da tireoide é importante tomar realmente em jejum? Sim, bem importante, é uma briga nossa no consultório. Na verdade, não tem uma necessidade maior de ser pela manhã em jejum.
Alguns estudos já mostram que até poderia ser à noite, porém teria que ter no mínimo 2 horas de tempo, de intervalo entre a última alimentação e a tomada da medicação. Isso, na verdade, é porque tem uma melhor absorção do comprimido, da substância, quando o estômago está mais vazio. 2 horas? Eu sabia que era meia hora de jejum. 2 horas? 2 horas, meia hora após. Então, se alimenta, 2 horas após, daí toma a medicação, e aí pode aguardar 30 minutos para se alimentar novamente. Então, antes do café da manhã, acorda, toma o comprimido. Eu falo, eu tomo remédio da tireoide todos os dias, tá, Márcia? Eu tenho hipotireoidismo, né? Médico também fica doente, como eu falo. E eu sempre oriento deixar um copinho do lado da cama, acorda, já toma o seu comprimido, depois faça sua higiene pessoal, as suas coisinhas, né, a roupa, e por último toma o café, que teria que ser 30 minutos após essa tomada, pelo menos. E com relação à melatonina, que é o hormônio do sono, muita gente toma, faz a suplementação, mas também não faz de forma correta, né? A melatonina ela é conhecida como o hormônio do sono, mas, na verdade, Márcia, durante o sono, existe uma orquestra, uma sinfonia, como a gente chama, dos hormônios, porque é o momento que alguns hormônios eles se elevam, outros diminuem, e tudo isso é regido pela melatonina. E aí as pessoas, elas começam a tomar de qualquer forma. No Brasil, a melatonina só é vendida com receita médica, com retenção de receita médica, mas fora do Brasil, em alguns países, é vendido em prateleira de farmácias, de lojas de suplemento. E aí as pessoas compram em qualquer dose. Mas o excesso da melatonina pode levar a fadiga, a sensação que a gente chama de ressaca, que é uma enxaqueca, dor de cabeça. Então, às vezes, a pessoa acha que está tomando uma medicação para ajudar no sono e acordar melhor e começa a acordar cada vez pior. E, às vezes, até tenta aumentar a medicação para ver se melhora. Mas, por isso que no Brasil, um dos motivos que no Brasil ela entrou como uma medicação com receita controlada, receita retida, para não ter esses abusos de uso de melatonina. Mas o que é o ideal? O que é o uso correto? O uso correto é começar sempre numa dose bem baixinha. A gente tem doses entre 1 miligrama e vai até 10, 20 miligramas, enfim. Mas o ideal é, primeiro, consultar seu médico, né? Se está com problemas de insônia. A gente sabe que após os 60 anos, a melatonina pode diminuir até 50% da sua produção. Então, por isso também que os idosos começam a ter mais problema de sono, né? E o ideal é procurar seu médico, mas é começar sempre numa dose baixinha e ir subindo lentamente a dose e vai tateando, porque não tem uma dose, eu tenho mais insônia, então minha dose vai ser mais alta. Não, depende do funcionamento de cada organismo e depende do motivo dessa insônia também. Valeu. Né? Então, Valeu, doutora Cristiane, muito obrigada pelos esclarecimentos. Ótimo ter esse bate-papo nessa segunda-feira para a gente começar bem a semana. Obrigada pela participação, ótimo dia, ótima semana, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço para você. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Lembrando, quer rever as nossas entrevistas?